Olá, meu nome é Marcela Matos, eu faço parte do programa de pós-graduação de odontologia da UEPG e o meu trabalho é intitulado Filme Aurodispersível contendo complexo de inclusão estatina beta-ciclodextrina para o tratamento da estomatite protética. Então, a candidose bucal ela é a infecção fúngica mais frequente entre os humanos e, quando associada ao uso de próteses removíveis, ela é denominada estomatite protética. A sua etiologia é considerada multifatorial, porém a infecção por Candida albicans é considerado o principal fator etiológico. Então, o tratamento inicial de escolha é a terapia com fármaco antifúngico nistatina. Porém, esse fármaco ele apresenta algumas limitações, como uma baixa solubilidade e absorção oral, um sabor desagradável e altas taxas de recorrência. Então, terapias alternativas vêm sendo propostas, como o uso de complexos de inclusão com beta-ciclodextrinas, que visam otimizar as características físico-químicas desses fármacos e também melhorar a sua efetividade, além do uso de novas formas farmacêuticas, como é o caso de filmes orodispersíveis, que são películas finas, onde o fármaco é incorporado e que desintegram quase que instantaneamente quando colocados em boca, liberando então esse fármaco para ação. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma formulação de filme orodispersível com um complexo de inclusão de estatina beta-ciclodextrina para o tratamento da estomatite protética. Então, para um melhor entendimento, a metodologia ela foi dividida basicamente em duas etapas: os complexos de inclusão e os filmes orodispersíveis. Para os complexos de inclusão, eles foram obtidos por meio do método de coprecipitação, rotaevaporação e liofilização, onde duas diferentes temperaturas de rotaevaporação foram testadas, 60 ou 70 graus Celsius. Em seguida, eles foram submetidos a testes de caracterização, então foi realizada análise térmica diferencial e termogravimétrica, espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier, microscopia eletrônica de varredura por emissão de efeito de campo e difração de raio-x. Em seguida, foi feita a seleção do complexo de inclusão que apresentou as melhores características nos demais testes para a realização do teste de sensibilidade antifúngica por difusão em disco. Para os filmes orodispersíveis, eles foram preparados por meio da técnica de casting, utilizando como base a gelatina, e 3 grupos diferentes foram testados: os filmes puros, aqueles que não contêm nenhum tipo de fármaco, os filmes contendo nistatina e os filmes contendo os complexos de inclusão. Primeiramente, foi realizada uma análise de estabilidade para determinação tanto do tempo de armazenamento quanto da condição de armazenamento, então, em qual local ele deveria ser acondicionado. Em seguida, foi realizado testes de caracterização, então foi feita a morfologia macrométrica e avaliação do pH, microscopia eletrônica de varredura por emissão de efeito de campo, ensaio de desintegração in vitro e análise termogravimétrica. Também foram feitos ensaios mecânicos, ensaio de mucoadesão em mucosa suína e de resistência à perfuração, e ensaios biológicos de viabilidade de biofilme de Candida albicans e o teste de sensibilidade antifúngica por difusão em disco. Como resultados, primeiramente na caracterização dos complexos de inclusão, na micrografia obtida por microscopia eletrônica por emissão de efeito de campo, foi observado que tanto a nistatina quanto a beta-ciclodextrina apresentaram uma superfície cristalina, enquanto que os complexos de inclusão submetidos a ambas as temperaturas de rotaevaporação apresentaram uma superfície mais amorfa. Na difração de raio-x, isso também foi observado. Então, tanto a nistatina quanto a beta-ciclodextrina apresentaram picos intensos nos difratogramas, o que indicam a sua cristalinidade, enquanto que os complexos de inclusão apresentaram um perfil mais amorfo, o que pode ser um indicativo da sua complexação e de uma melhor solubilidade desses fármacos. Na espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier, foram obtidos então os espectros das diferentes amostras, com os picos e bandas específicos para cada uma das substâncias, e foi observado principalmente na região de 947 da beta-ciclodextrina que houve uma alteração nesse pico nos complexos de inclusão, indicando então uma possível complexação. Na análise térmica diferencial, foi observada uma redução no pico endodérmico da beta-ciclodextrina em torno de 100 graus Celsius, o que é um indicativo de complexação, já que representa uma remoção da molécula de água da cavidade interna da beta-ciclodextrina e a substituição pela molécula hóspede, que é o fármaco. Na análise termogravimétrica, a gente observa uma perda de massa em função do aumento da temperatura e foi observado que ambos os complexos de inclusão apresentaram um perfil semelhante, porém o complexo de inclusão submetido à rotaevaporação a 60 graus Celsius foi o que apresentou o melhor perfil de termodecomposição. Então, esse foi o fármaco escolhido, o complexo de inclusão escolhido para análise nos demais testes. No teste de sensibilidade antifúngica por ensaio de disco difusão,
foi observado que tanto a nistatina quanto o complexo de inclusão inibiram, né, o crescimento de Candida albicans com diâmetros de inibição superiores a 40 milímetros. Já os resultados dos filmes orodispersíveis, primeiramente na análise de estabilidade, foi feito um acompanhamento durante 90 dias de armazenamento em diferentes condições, então em temperatura ambiente, em incubadora BOD e em refrigerador. Foi observado que houve menor alteração visual nos filmes puros quando mantidos em temperatura ambiente em até 15 dias e para os filmes contendo os fármacos quando mantidos em refrigerador. Também foi realizado o teste de tempo de desintegração desses filmes nas diferentes condições de armazenamento ao longo dos 90 dias, e como resultados foi observado que os filmes puros apresentaram menores tempos de desintegração quando mantidos em temperatura ambiente em até 15 dias de armazenamento, e os filmes contendo os fármacos quando mantidos em refrigerador em até 15 dias de armazenamento. Então, essas foram as condições selecionadas para a realização dos demais testes. Na morfologia macrométrica, foi observado que, independente do grupo, todos os filmes apresentaram-se lisos, sem rachaduras ou bolhas, homogêneos, com uniformidade de cor e também uniformidade de espessura, e todos eles apresentaram-se flexíveis. No teste de espessura, todos os filmes apresentaram uma média de 0,05 para os filmes puros e para os filmes contendo nistatina, e os filmes contendo complexo de inclusão apresentaram uma média de espessura de 0,06 milímetros. Em relação ao pH, a média dos valores se manteve próxima da neutralidade, permanecendo numa faixa de 6,6 a 6,8, o que é um bom indicativo, já que valores extremos podem causar uma certa irritabilidade na mucosa. Em relação às micrografias obtidas por MEVFEG, os filmes puros eles apresentaram uma estrutura lisa e compacta, enquanto que os filmes contendo nistatina apresentaram uma superfície mais irregular, porém com as partículas bem distribuídas. E os filmes contendo os complexos de inclusão apresentaram uma superfície mais rugosa e desordenada. No ensaio de desintegração realizado imediatamente após a obtenção desses filmes orodispersíveis, todos os grupos apresentaram tempos inferiores a 60 segundos, que é o indicado para esse tipo de formulação. Porém, os filmes contendo nistatina foram os que apresentaram maiores tempos de desintegração, como a mediana de 25,5, e os filmes contendo os complexos de inclusão foram os que apresentaram os menores tempos de desintegração. No ensaio de mucoadesão, foi observado que, independente do grupo, não houve diferença estatística nos valores de força mucoadesiva, indicando então que a incorporação desses fármacos não alterou essa propriedade. Na análise termogravimétrica, todos os filmes apresentaram o mesmo perfil de termodecomposição, porém os filmes contendo o complexo de inclusão de estatina beta-ciclodextrina foram os que apresentaram o melhor perfil. Na resistência à perfuração, os filmes puros foram os que apresentaram maiores valores de resistência, e não houve diferença, né, nos valores de resistência dos filmes contendo nistatina e dos filmes contendo nistatina beta-ciclodextrina. Por fim, no ensaio microbiológico, foi observado que tanto os filmes contendo nistatina quanto o complexo de inclusão foram capazes de inibir mais de 80% do crescimento, né, do biofilme de Candida albicans, quando numa concentração de 35 miligramas. Então, os filmes de nistatina, contendo 35 miligramas, eles representam aproximadamente 200 mil unidades internacionais de nistatina, enquanto que os filmes contendo os complexos de inclusão nessa concentração indicam aproximadamente 100 mil unidades internacionais de nistatina, o que representa, então, a sua melhor efetividade em relação aos filmes contendo nistatina. E no teste de sensibilidade antifúngica por ensaio de disco de fusão, foi observada uma média de valores de inibição tanto para os filmes de nistatina quanto para os filmes dos complexos de inclusão superiores a 50 milímetros de inibição, indicando então uma sensibilidade da cepa de Candida albicans a ambos os filmes. Sendo assim, pode-se concluir que os filmes orodispersíveis contendo os complexos de inclusão, eles revelaram possuir propriedades desejáveis para essa formulação, então todos eles apresentaram-se estáveis, com tempos de desintegração favoráveis, características mucoadesivas, resistência mecânica e também foram efetivos microbiologicamente, podendo então serem considerados uma opção terapêutica para o tratamento da estomatite protética. Essas são as minhas referências e obrigada!